Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem? Amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se prepara, abençoado. Não, mas fala com voz de profeta. Fala: se prepara aí. Isso. Se você puder tocar no ombrinho de profeta, fala assim, dá uma chacoalhadinha, fala assim: é para você hoje. Isso. Você que trouxe a sua Bíblia, eu não vou perguntar para você não passar vergonha hoje. Hoje eu estou bonzinho. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Antigo Testamento, livro do profeta Josué. Lá no início da Bíblia. Livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Enquanto você vai procurando aí, reze assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Amém ou não? Amém. Você que está sem a sua Bíblia só hoje, eu sei. Olha para quem está do seu lado, vê se você consegue pegar uma beirinha da Bíblia aí. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite, igreja. Livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje, vou repetir, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Vamos repetir junto? Eu e minha casa, mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Dê um beijo na face de Jesus aí e dá uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos dando início hoje a um tríduo às famílias. Hoje, de modo muito especial, como a Gabi iniciou essa noite, hoje o primeiro tema para as nossas famílias é a restauração. Repita comigo: restauração. Fala para quem está do seu lado, fala: hoje é a noite de restauração. Restauração da nossa família, amém? Quem aqui precisa ter uma família restaurada? Fala: eu preciso. Não, fala com mais voz de profeta, fala: eu preciso. Amém. Meus irmãos, quando a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela fala de família, ela fala por 89 vezes. Repita comigo: 89 vezes. 89 vezes a Bíblia, ela fala sobre a família. E é interessante quando a gente começa a ler as Sagradas Escrituras, todas as vezes que se refere à família, as Escrituras nos traz a palavra casa. Repita comigo: casa. Então você está começando a entender e aprender nesta noite que todas as vezes que a Bíblia dizer a casa ou dizer eu e minha casa, é o mesmo que dizer eu e a minha família. Olha para quem está do seu lado, fala assim para essa pessoa: a sua casa é a família de Deus. É muito importante eu e você termos este conhecimento para que nós possamos aprofundar nesse tema. Hoje nós estamos diante de várias realidades. Hoje você vai receber aqui nesta noite, assim como aqui você chegou, algumas ferramentas espirituais para que você possa, a começar por você, a reconstruir a tua casa, a reconstruir a sua família. Amém? Vai dizer a palavra de Deus que quando Josué, ele reúne o povo,
vai dizer ali que ele acabava de fazer a distribuição das terras. As 12 tribos já estavam na terra prometida. As 12 tribos de Israel, já estava todo mundo com as suas devidas famílias bem alocadas. E Josué, agora já de uma idade avançada, ele reúne o povo e dá o seu último aviso ao povo. E ele diz: eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei se vocês vão voltar a adorar outros deuses. Eu não sei o que será de cada um de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu preciso trazer essa reflexão logo no início dessa pregação. Muitas das vezes, eu e você, às vezes a sua família está dentro da igreja. Às vezes a sua família, você é o único representante da tua família aqui. Às vezes, a tua realidade é diferente de quem está do seu lado. Mas o que você precisa entender nesta noite, que o Senhor te chamou aqui, não chamou quem está na sua casa, te atraiu aqui para dizer para você que tudo começa por você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: essa noite é para você. Olha para quem está atrás de você e fala: esta noite é para você. E é muito importante isso, igreja. Olha aqui para mim. É muito importante isso, porque Deus, Ele trabalha a sua pedagogia um pouco diferente da nossa. Deus, quando Ele atua na casa, quando Ele atua na família, Ele não começa de cima para baixo. Ele começa de baixo para cima. Vou repetir para você e guarde isso no seu coração. Deus não começa a obra de cima para baixo. Ele começa de baixo para cima. Quem está me ouvindo fala amém. Amém. E quando ele começa de baixo para cima, significa para mim e para você que ele é o grande construtor. Então significa que ele começa pela base, pelo alicerce. Eu quero dizer isso para você na tua vida hoje. A tua vida precisa ser alicerçada por Deus. A tua casa, ela não vai receber somente as coisas do alto. Não, 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 não. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fortalecer, reconstruir a base da tua casa. Existe uma diferença muito grande. A diferença entre reconstruir e a diferença de fazer tudo de novo. Hoje nós vamos se apegar à reconstrução, amém? Reconstruir, meus irmãos, significa que o Senhor, o construtor, Ele quer reconstruir, ou seja, Ele quer fazer uma reforma por completa na tua casa. Nós poderíamos estar pregando aqui que o Senhor quer te dar uma nova família. Não, 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 não. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana não pede para você abandonar a tua família, amém? Amém ou não? Ah, Miriam, mas o meu casamento está por um fio, eu vou no cartório. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que Deus uniu, cartório nenhum separa, amém? Amém ou não? Então o Senhor, Ele quer reconstruir, Ele quer começar pela base. E eu preciso dizer isso para você, se você entender, você vai dar uma grande salva de palmas para Deus. Presta atenção. Pera. A base da tua casa é você. Pode aplaudir isso. É você. É você. A base da tua casa é você. Amém? Às vezes mais ou menos, mas é você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é você, infelizmente. Fala para quem está do seu lado: é você, abençoado. E muita gente fala: mas eu? É você. E você vai começar a entender nessa pregação que o Senhor, Ele quer começar pelo alicerce. E hoje você é chamado, convocado a ser protagonista junto com o Senhor para levantar a tua casa, para levantar a tua família, para levantar o seu casamento, para levantar os seus. A Gabi no início ela ministrava sobre o perdão, amém? Então não existe casa onde o Senhor precisa reconstruir se você não liberar perdão. Não existe a gente chegar aqui na igreja querendo como passe de mágica viver um tríduo às famílias sem querer a mudança. Não adianta a gente escutar e chegar lá na nossa casa e falar: você precisa mudar, abençoado. Não. Você está entendendo que começa por você. Começa
por você. E só tem um detalhe. Pergunta para mim, qual que é o detalhe, Miller? Começa hoje. Não é amanhã. É hoje. Agora. E só quem quer reconstruir com o Senhor pode aplaudir o Senhor nessa noite. Só quem quer reconstruir. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar um segredo da Bíblia. Posso, sim ou não? Você sabia que o Senhor tem a sua pedagogia, amém? Mas mais cedo ou mais tarde, todos na face da terra vai ter um encontro com Jesus. Todos irão ter um encontro com Jesus, amém? Muitos vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Muitos vêm por vontade própria, outros vêm amarrado, amém? Eu me lembro quando eu entrei a primeira vez numa igreja, com vontade de fazer diferente, eu fui amarrado, eu fui forçado, eu fui chantageado, amém? Tem muito homens aqui hoje, né? E geralmente é assim que nós, não é assim ou não? É tudo uma conversa para Deus poder atuar na nossa vida. É assim ou não é? Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu e a Gabi, minha esposa, a gente estava meio para lá do que para cá, vai e volta, e ela armou uma arapuca espiritual para mim, amém? Ela armou uma arapuca espiritual para esse que vos fala hoje. E ela disse assim para mim, vamos lá, você vai gostar, é como se fosse uma missa. Mentira, eu fui no retiro, fui batizado pelo Espírito Santo, fiquei louco, não sabia nem que era Bíblia, e o Senhor me levantou para pregar o Evangelho. Sabe o que significa isso? Não, acho que você não está entendendo. Sabe o que significa isso? A armadilha espiritual vai acontecer na minha e na tua vida, amém? Vai acontecer. Às vezes você chegou aqui na igreja assim como eu, amarrado, mentiram para nós, ou mentira boa. Antes a gente pudesse mentir assim para nossa família, sim ou não? Mas os dias são maus, as coisas mudaram. Isso aconteceu há um pouco mais de 10 anos na minha vida. As coisas estão mudando, sim ou não? Miriam, a minha família não quer saber de nada, a minha família não reza. Miriam, eu chamo a minha família, ela não vem. Miriam, o padre já foi lá fazer uma oração na minha casa, não vem. Deixa eu dizer uma coisa para você. É começar por você. E você vai entender nesta noite que a reconstrução precisa brotar no seu coração. Amém? E o Senhor ele tem dois modos para começar essa obra nova. Repita comigo. Alguém precisa dar o primeiro passo. Bate no seu peito e fala, e esse alguém? Sou eu. Não, bate bem forte, fala, sou eu. Amém. E agora você olha para o lado da pessoa que está do seu lado e fala assim, agora você se prepara, bebê. Você pensou que é só uma pregaçãozinha bonitinha para você hoje? Só que não. O livro do Êxodo vai dizer para mim e para você, capítulo 20, que quando alguém desagrada ao Senhor, que quando alguém não segue a vontade de Deus, o livro do Êxodo, capítulo 20, vai dizer para mim e para você, todo aquele que transgride a lei, todo aquele que faz as coisas contra a Deus, até a terceira geração é impactada de forma negativa. Vou repetir de novo para você. Todas as vezes que você dentro da tua casa transgride a lei de Deus, vai dizer a palavra do Senhor, não é a palavra desse pregador que vos fala, que até a terceira geração é impactada pela tua escolha. Fala assim, ó, uau. Não, mas eu acho que você não está entendendo. A coisa está ficando séria aqui, amém? Está ficando séria. Ah, Miriam, mas eu não transgrido a lei. Será? Será que eu estou vivendo os mandamentos? Será que eu e você nós estamos em dia com a confissão? Será que eu e você nós estamos frequentando a missa ao menos aos domingos? Agora eu começo a entender porque muitas e muitas famílias, às vezes a sua família anda meio bagunçada, pois. Às vezes você está sendo impactado nessa noite
tendo um chamado de Deus a olhar a sua vida e aquilo que está transgredindo a vontade de Deus através de você. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Fala assim, Mira, qual é a notícia boa? O livro também de Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 7, vai dizer assim: todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele chefe, todo aquele que está no alicerce, todo aquele que faz a vontade de Deus, ei, preste atenção uma coisa, todo aquele que é fiel, aquele que faz aliança com o Senhor, aquele que não desvia do caminho, ei, preste atenção agora, vai dizer que até a 1000ª geração é impactada com as graças de Deus. Não, acho que você não está entendendo, não se aplaudir, vou falar de novo para você. Presta atenção, eu falei agora que o livro do Levítico vai dizer que toda vez que a gente transgride a lei de Deus, todas as vezes que nós vamos contra os mandamentos de Deus, até a 3ª geração é impactada. Amém? Agora eu estou dizendo para você, você que decidiu nessa noite restaurar a tua casa, a tua família, preste atenção, o livro de Deuteronômio, capítulo 7, vai dizer assim, agora você vai entender. Preste atenção. Vai dizer assim para mim e para você. Todas as vezes que nós temos uma aliança fiel ao Senhor, todas as vezes que nós somos fiéis, fidelidade, vida sacramental, vida na igreja, caminhando com o Senhor, até a 1000ª geração é impactada com as bênçãos e graças de Deus. Então está dizendo para mim e para você que precisa começar por você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo o que ele está dizendo? Sim ou não? Sim. É uma boa notícia ou não? Sim. Só tem um problema. Pergunta para mim, qual que é o problema? Será que você está a fim de reconstruir através de você? Se você quiser falar até assim, ai, pode fazer, não tem problema não, estamos em casa. Quando Jesus ele encontra um homem chamado Zaqueu, como é que chamava o homem? Ele diz assim para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa dessa árvore aqui, que é necessário que eu fique e vou para a sua casa hoje. Vai dizer a palavra que quando ele caminha com Zaqueu, vai dizer a palavra que Jesus não tinha entrado na casa de Zaqueu, amém? Vai dizer a palavra que quando Jesus chega e para entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, Senhor, se eu tiver roubado, a lei dizia, quem roubou, devolve 2 vezes mais. Ele disse para Jesus, Jesus, se eu estiver roubado, defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. Todas as pessoas que eu fiz mal, Senhor, se eu fiz mal, eu vou devolver 3, 4 vezes mais. Amém? Naquele momento podemos dizer que aconteceu uma confissão. Amém? E aí, Jesus olha para Zaqueu e disse, hoje entrou a salvação na sua... Hoje entrou a salvação na sua... Sabe o que aconteceu ali? Existiu uma confissão. Existiu um querer daquele homem chamado Zaqueu. E Jesus o presenteou. Jesus deu a maior glória, a maior vitória na vida daquele homem. Que ele disse, hoje entrou a salvação na tua casa. Sabe o que significa isso, igreja? Significa que hoje é com você. Miriam, mas você está dizendo isso porque você não sabe quanto tempo eu já rezo pela minha família. Você está dizendo isso, Miriam, porque você não convive com o meu esposo. Nem quero. Miriam, você está dizendo isso porque você não convive com a minha esposa. Sei que escolheu. Não fui eu. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que da maneira que nós escolhemos, que da maneira que você escolheu, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem que ser reconstruído através de você. Às vezes a tua família não deu certo até hoje, sabe por quê? Porque você sempre terceirizou que o problema não era você. Sempre o problema é do... Sempre o problema é do... A minha casa ninguém reza, e você reza? A minha casa ninguém faz uma novena, você faz? A minha casa ninguém reza o rosário com o Frei Gilson, você reza? A minha casa ninguém vai na missa todo domingo, você vai? A minha casa ninguém frequenta o grupo de oração e você frequenta?
Percebe? A começar por nós, a começar por você nesta noite. Aquilo que nós estamos, muitas das vezes, cobrando demais a nossa casa, é aquilo que nós precisamos fazer. Muitas das vezes, nós somos chamados a rezar pelas pessoas, amém? Muitas vezes a gente já fez muitas visitas nas casas, amém? E eu posso dizer uma coisa para você, certa vez nós chegamos numa casa, nós fomos rezar. Ah, mas o que está acontecendo nessa casa? Não, é porque meu marido, ele tem um vício, meu marido, ele não reza, e aí a nossa casa não vai para frente, a gente está quase se separando, vamos rezar. E chegamos nessa casa, e sempre onde a gente rezar, a gente quer conversar, né? Deixa eu entender as realidades, né? E por incrível que pareça, eu sei que vocês estão curiosos para saber, vou falar para vocês. Por incrível que pareça, nós íamos rezar, amém? E vamos conversar. Como é que tá a família? Como é que tá? Porque nós escutamos só o lado da mulher, amém? Amém? E agora eu quero ouvir o lado do homem também. Porque muitas vezes a gente fala que a minha família, lá não tem jeito, nós chegamos nessa realidade. E vamos conversar com o esposo. Esposo, como é que é? Como é que não é? O esposo conhecia mais a Bíblia que a mulher. Ponto 1. Na hora que nós entrevistamos, o esposo é o único que estava com o terço na mão. Ponto número 2. Depois da oração, depois daquilo tudo, o Espírito Santo colocou uma palavra no nosso coração. Ei, o problema não era o homem. O problema era a mulher. Mas ela vivia na igreja, Mila. Eu sei que ela vivia na igreja. Mas quantas pessoas que vivem na igreja há 40 anos que não aprendeu nada até hoje? Igreja não significa passaporte do céu. O que significa passaporte do céu é conversão, mudança de postura, comportamento, amar o próximo, amar a família, fazer de tudo para voltar para a igreja. E não, a igreja não dá autoridade para mim, para você, para ninguém. Só porque nós estamos aqui hoje, chegar lá fora e colocar o dedo na cara de ninguém e falar, não, eu estou na igreja, então você tem que me ouvir. Não. E muitas vezes a gente está chegando dessa forma na nossa casa. Sim ou não? Muitas vezes a gente chega na nossa casa, e já aconteceu comigo, amém? Vou falar da minha vida agora. Minha família é de São José do Rio Preto, amém? E a minha família nunca foi uma família católica. Foi aquela família de censo, sabe? Ah, você é católico? Sou. Vai na igreja? Não. É censo. Amém? E aí, eu me lembro quando eu comecei no processo de conversão, eu fiquei tão maluco que eu queria converter o mundo inteiro, meu irmão. Vou falar um negócio pra você. A Gabi rezou tanto pra Deus pra ter um homem, amém? E ela pensou que ela tinha encontrado um padre. E ela falou, mas eu pedi um homem de Deus, não pedi um sacerdote. Porque eu fiquei tão maluco, porque eu falei, eu vivi aquela palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. E eu fiquei tão impactado que eu cheguei na minha casa lá, os meus pais, e eu quis converter todo mundo. Levava até a Bíblia embaixo do braço. Levava a Bíblia embaixo do braço, falei, vamos fazer oração? E não fazia oração. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não temos direito de chegar em nenhuma realidade dessa forma para levar o Evangelho. E aí, certa vez, do nada, amém? Do nada, nós continuamos caminhando, eu e a Gabi. Nós caminhávamos. Aí todo o perrengue que dava, chama eles, manda mensagem, reza por nós, reza. Do nada, a minha irmã fala pra nós, então, tô fazendo a quaresma do Frei Gilson. Eu falei, uau, é Deus trabalhando mesmo, velho. E sabe o que significa isso? A minha afilhada, agora tem 11 anos de idade, ela começou a fazer catequese, fala, uau. Através dela, todo mundo tá para ir na igreja, fala, uau. Sabe o que significa isso? Através dela, Deus está reconstruindo a casa, a família dela. De uma criança de 11 anos, fala, uau. E eu e você temos X idade. Amém? E Deus quer fazer o mesmo plano dele acontecer na minha e na tua vida. Mira, mas eu não sou casado, eu sou solteiro. Estou solteira. Deus quer reconstruir a tua casa. Deus quer reconstruir a tua
família. Amém ou não? E não adianta nada, meus irmãos, a gente querer a nossa família dentro da igreja, se não começarmos essa grande reconstrução na minha e na tua vida. Não adianta a gente terceirizar mais. Não dá para terceirizar mais. Porque toda vez que a gente fala de família, parece que é uma síndrome. Como é que está a sua família? Ah, o fulano. Como é que está a tua família? Ah, mas parece que ninguém chama a responsabilidade mais para nada dentro da família. Parece que a nossa família, parece que muitas das vezes até estranha. Parece que a nossa família convive, mas não convive. Já viu a família assim, sim ou não? E eu falava muito isso, sabe, meus irmãos? Nós estamos num tempo hoje que a casa parece um verdadeiro hotel de luxo. A esposa só cozinha, lava e passa. O esposo, ele chega tarde do trabalho, janta, fica no celular ou na televisão, amém? O filho e a filha, se faz faculdade, chega tarde, vai direto pro quarto. Ou se não faz faculdade, fica no quarto do mesmo jeito. E entra semana, sai semana e cada um vive dessa forma, sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí as famílias parecem uma verdadeira família que está hospedada em algum hotel de luxo. Só tem um detalhe, meus irmãos. Chega uma hora que as coisas começam a dar errado. E eu preciso dizer isso para vocês aqui nessa noite. Muitas coisas já estão dando errado. Esse tempo já chegou. Amém? E aí eu preciso dizer para vocês, mulheres. Olha aqui para mim, mulheres. Muitas mulheres nos procuram. Muitas mulheres nos chamam. Muitas mulheres estão aflitas, querendo que o seu esposo venha para a igreja. Amém? Quem quer que o esposo venha na igreja e fala, eu quero. Mas, nossa senhora, quer nada. Fala assim, eu preciso. Você sabia que igreja salva casamento, sim ou não? Sim ou não? Igreja tem o poder e a autoridade de salvar casamento. Amém? Vou repetir de novo. Você, mulher que é casada, você quer o seu marido na igreja, sim ou não? Sim. Amém. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você quer de fato o seu esposo, se você quer de fato encontrar um José na igreja, amém? Porque quem quer encontrar José, encontra na igreja. José não tá na balada não, viu? Espero que não tenha ninguém procurando José lá fora. Ah, mas eu queria um José. Você quer um José? Então, José é do silêncio, José não discute, José reza. Tem muita gente que quer procurar José lá fora, aí quer trazer o José para dentro. Mas José não é João, não é Pedro, não é nenhum dos apóstolos ainda. Não dá certo, amém? Mas você que está rezando para o seu esposo vir, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa mudar a estratégia de como trazer ele, amém? E se o seu esposo está vindo aí com você hoje, você tem que melhorar a tua estratégia, amém? Porque o livro do Eclesiástico vai dizer para mim e para você, capítulo 43. Olha isso. A mulher consagrada ao Senhor, ela santifica o teu casamento. Vou repetir. A mulher consagrada ao Senhor, ela santifica o teu casamento. Fala, uau. Melhor que uau. Pode aplaudir essa verdade? Hey, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você que tem o sonho, você que reza, você que intercede para o seu José vir para a igreja. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro você precisa fazer uma aliança com Deus. Primeiro você precisa se consagrar, fazer uma aliança com o Senhor. Aí sim, você vai santificar o teu casamento. E um casamento santificado, sabe qual que é a resposta disso tudo? Igreja. Igreja. Amém? E eu preciso dizer uma coisa para você aqui. Você que está procurando o seu José. Tem muita gente procurando José? Muita gente. Tem muita gente procurando a Maria também, né? Ei, deixa eu dizer uma coisa. José se acha na igreja, Maria nem se fala. Amém? Mas quem busca José vai achar um homem de oração. Vai achar um homem que sim, muitas vezes ele vai te deixar para ir para a igreja. Amém? E você está preparado? Ou você acha que é eu? Final de semana eu, segunda eu, terça eu. Desculpa, o José não vai ter.
É uma realidade. O José, ele quer também encontrar uma Maria, amém? E a Maria também quer o que o José quer. Não dá pra gente querer só a parte boa. Não dá pra você querer só a parte que te convém. E esse é o problema hoje, dos relacionamentos, dos namoros. É porque todo mundo tem que se encaixar numa forma. Só tem um detalhe. Isso é prova, isso é estatística. Se você está na igreja, buscando o seu José, a sua Maria lá fora, sinto te informar. Se você achar, é mais fácil você sair do que entrar. Isso é estatística. Amém? Amém, mas eu achei o José da minha vida. Está na igreja? Não. Então, que dia que nós vai se despedir? Você vai sair da igreja. Não, mas eu vou trazer ele para a igreja. Será? Será que você consegue? Mira e homem, então piorou. Que eu sou homem, mas mulher manda em nós. Vocês estão rindo, né? Os homens aqui, as mulheres mandam não? Sim ou não? Ah, vocês têm vergonha de falar, né? Só balança a cabeça assim então, ó. Manda ou não manda? Se vocês não falar, vocês vão levar um tranco. Já vi mulher cutucando aqui, ó, embaixo, aqui, ó. A mulher manda no homem, sim ou não? E se a mulher manda no homem, amém? Se a mulher manda no homem, se o homem está firme na igreja, está no Santo Terço, está vivendo na igreja, está ali preparando para a chegada da Maria, o homem está na igreja, encontra uma mulher, Maria do Paraguai, lá fora. É mais fácil o José ficar ou Maria vir? É mais fácil o José, ó, no discurso, mas eu vou mudar ela. Vai sim, José. Pode trocar de nome. Não vai mudar ela nem você. Já viu aqueles recém-convertidos? É a mesma coisa. Passa uma peleja danada na vida. Prova atrás de prova. Chega na igreja. A igreja acolhe, porque a igreja é mãe. O grupo de oração. Começa Deus falar de novo no coração. Deus começa a mudar. Deus começa a transformar. Começa a servir na pastoral. Começa a viver as coisas de Deus. Está transbordando o Espírito Santo. Amém? Aí põe na cabeça, dura, agora eu vou lá resgatar os meus amigos, da onde eu saí. Vai! Não vou ter os amigos nem quem está aqui dentro. Sabe por quê? Porque a gente nós precisamos ficar na aliança com Deus. Amém? Então baixa no seu peito e fala, primeiro tem que começar por mim. Precisa começar por você. Amém? O segundo ensinamento dessa passagem, repita comigo, respeita o tempo de Deus. Agora é para sua família de novo. Você está levando muita coisa para a tua família aqui hoje. Às vezes você demorou 10 anos para o Senhor te encontrar, amém? Lembra que eu falei no início dessa pregação? Que todos, de todas as maneiras, vão encontrar Jesus, amém? Todo mundo vai se esbarrar com o Senhor. Isso é fato. Todo mundo vai se esbarrar com o Senhor. E você caminha 10, 15 anos até o Senhor encontrar você. Amém? Eu demorei quase 30 anos. Fala, uau. Eu não tenho 40 ainda não, viu? Só para falar para vocês. Estou com 39. Não parece, eu sei. Mas não é esse assunto aqui não. Eu demorei quase 30 anos, amém? E às vezes você caminha, o Senhor te encontra depois de 15, 20 anos. 30 anos, 40 anos. Sabe o que acontece? Você está 6 meses na igreja e você quer trazer a família inteira. Você demorou quase 40 para vir. E a sua família tem que vir em 6 meses. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo? Às vezes você está vivendo... Às vezes o Senhor te encontrou hoje, essa semana, e você chega lá com os 2 pés no peito do seu marido. Lá na sua casa. A partir de hoje essa casa vai mudar. Você mudou faz 1 mês, abençoado. E você já está chegando lá. Deixa Deus trabalhar, amém? Lembra? O alicerce começa por você. Às vezes você vai ter que rezar 20, 30 anos. Santa Mônica rezou quase 30 anos. E aí você, queremos o miojo de 3 minutos. Eu entrei na igreja hoje, voltei para a igreja hoje, a minha família... E coloca prazo, né? Senhor, você tem 1 ano para trazer minha família. Acho que é melhor você recalcular a rota. Há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu caminho na igreja de forma fiel. Amém? 10 anos, pouco mais de 10 anos, a minha família não está dentro da igreja.
Não está a totalidade da minha família na igreja. Quando vai ser, Miriam? Não sei. Eu estou aqui. Às vezes, você está caminhando na igreja e está cobrando todo mundo para vir com você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer no tempo dele. Amém? Então, a partir de hoje, você não precisa mais forçar a barra. Muita gente na igreja está forçando a barra aqui em casa. Às vezes a gente quer ser o católico, né? O fervoroso. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fui um desses, tá? Chega a dar raiva, não dá? Nossa senhora, ninguém pode falar um problema dentro de casa que a gente já quer rasgar o evangelho, né? A gente já quer falar o versículo bíblico, né? Só falta assim, Jesus fala comigo. A gente já quer falar assim. A gente não pode ouvir um sofrimento, ninguém pode passar na nossa realidade. Ah, Miller, mas agora eu conheci o Senhor, nem na festa de família vai mais o abençoado. Por quê? Porque agora eu sou de Deus. Essa família é de onde? Não, mas eu escutei que eu não posso mais misturar. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. É laço de sangue. Eu não estou dizendo para você viver de uma maneira profunda, da maneira que a sua família vive. Mas quem disse para você cortar laço? A família. Ah, mas eu me converti, não coloco nem uma gota de álcool na boca. Começou a minha família a vir, mas eles bebem de final de semana. O que você tem a ver com isso? Sabe por quê? Deus tem tempo de fazer a obra completa. Nós precisamos falar sobre isso, amém? Porque muitos de nós queremos dar carteirada de católico, carteirada de cristão. E é por isso que a minha e a sua família não vem. Porque Deus tem o tempo para cada família, para cada membro. Mas a gente olha, nossa, tem uma pessoa que tem um vício. A pessoa, um primo, um pai, uma mãe, que tem um vício. Aí você chega para almoçar, a pessoa com vício chega. Às vezes você nem olha na cara. Porque o julgamento está tão profundo dentro de você que você nem conversa muito. Hey, em vez de você chamar, abraçar, porque Jesus fez isso, amém? Jesus fez isso, amém? Jesus ama o pecador, não é um pecado o pecador. Mas ele ama o pecador. E às vezes eu e você está precisando fazer isso dentro da nossa casa. Esse é o evangelho. Isso é o autêntico evangelho. E às vezes a minha família e a sua família não está caminhando com a gente por causa disso. Nós estamos passando por uma realidade em casa, na nossa família, difícil de passar. Mas, cada um tem o seu tempo. Amém? Qual é o tempo? O tempo de Deus. Volto a dizer, se você demorou 10 anos, por que a nossa família tem que vir de 5 meses? Sabe aquele negócio? A gente chega na igreja, do nada a pessoa vem sozinha, na outra semana vem com o marido, na outra semana vem com os filhos, na outra semana vem com os parentes, fala assim, uau, por que a minha família demorou tanto para vir? Vem sozinha, tá com um monte de gente, tá vindo de caravana. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo para cada um. Deus tem o tempo para cada um. Amém? E eu, quando eu preparava essa pregação, eu sou meio curioso. Lembra de reconstrução? É sobre isso a pregação. E eu fui ver quanto tempo um artista, aquela pessoa que reconstrói, sabe quando uma obra de arte ela danifica e leva para os restauradores? Sabe quanto tempo aquele artista, aquele grande reconstrutor de obras, e quanto maior a obra, maior valor da obra, mais demorado é? Sabe quanto tempo demora? Tem obras que chegam a demorar de 5 a 10 anos para ser reconstruídas. Porque é no detalhe. Trazendo para a nossa vida. Às vezes Deus, Ele vai fazer em 5, 10, 15, 20 anos. Sabe o que nos motiva a seguir em frente? Eu não sei o que vai acontecer da minha família. Eu não sei quem vai vir, eu não sei quando vai vir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que tem que ser o norte na minha e na tua vida. Amém?
E eu queria terminar essa pregação dizendo assim para você. Já comeu miojo, sim ou não? Quem aqui já comeu miojo? Fala assim, ó, um monte. Fala, eu nunca falei pro médico que eu comi. Amém? Eu não gosto particularmente, amém? Mas quem já comeu? Levanta a mão, fala, um montão. É 3 minutos mesmo, sim ou não? Quem come? É bom ou é ruim? Agora, delícia, hein? Agora vamos lá. Vamos lá. É 3 minutos, sim ou não? Ele tem o gosto dele, amém? Não é bom. Mas, enfim, salva muitos, né? É melhor comer um miojo de 3 minutos? Ou é melhor comer uma comida no forno a lenha, ali preparada por 2 horas, aquele feijãozinho, aquele arroz? O que é melhor? Hã? Sabe aquela brasa? Sabe aquele fogão a lenha que demora 2 horas? Que se alguém fizer me chama que vou, sabe? Sabe aquela comida mineira? Amém? É melhor o 3 minutos ou 2, 3 horas de fogo? É isso que Deus faz na tua vida. 3 minutos, qualquer um faz. Deus capricha, porque o banquete da tua casa, da tua família, Ele tem preparado para você. Pode aplaudir. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Ele está preparando. Fala para a pessoa que está do seu lado, tenha calma. Olha para quem está atrás de você e fala assim, é fogo mineiro. Amém? Em nome de Jesus, olha aqui para mim para a gente terminar. Em nome de Jesus, você precisa deixar a obra começar por você. Sabe quem está lá na sua casa? Não é estranho. Quem está lá na sua casa são pessoas que precisam de você. Aqui você pega para transbordar. Não é para chegar lá com um distintivo de xerife e falar, não. Lá é hora de você transbordar. Deixa Deus fazer. Amém? Minha irmã, eu estou rezando a 10, reza para 20 anos. É fogãozinho mineiro. Amém? Porque eu tenho certeza que quando Jesus servir o banquete, você vai falar, agora eu entendi. Miriam pregou isso aí há 15 anos atrás. Agora eu entendi. E a Gabi falava no momento da oração que a minha e a sua família não termina aqui, nem termina, mas vai para o céu. Ei, se não acontecer aqui, lembra? Livro do Deuteronômio, capítulo 7. Se formos fiéis, termos aliança com Deus, até a 1000ª geração receberá as graças de Deus. Sabe o que significa para nós aqui? Que nós temos um legado a deixar. Eu ainda, graças a Deus, vai demorar muito. Eu não sou vô, amém? Mas um dia alguém vai falar, passou alguém na terra, o nome dele era Miller. Ele era do Avivados e ele falava isso. Um dia, nós aqui estaremos no céu e nós vamos partilhar lá. Lembra aquele dia no fogãozinho mineiro? Nós chegamos. Sabe o que significa isso? Quem está na igreja, Jesus prepara o banquete. E em nome de Jesus, se prepare. Pare de comer miojo. Pare de comer coisa rápida. Porque se Jesus está fazendo no forno mineiro, é porque Ele vai honrar. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus vai dizer, aquilo que o Senhor fala, Ele realiza. A Gabi sempre diz, Deus nunca promete algo e faz pela metade. Se Ele prometeu, Ele vai fazer a obra por completo. E em nome de Jesus, pode aplaudir, vamos ficar de pé, vamos dançar. Fique de pé. Olha para quem está do seu lado aí para a gente terminar. Olha para essa pessoa, fala assim, aguenta firme. Fala para a pessoa aí, coragem. E nós vamos cantar essa canção. E nesta noite, eu quero te fazer um desafio. Posso, sim ou não? Que você vai pedir a graça de começar a obra nova por você na tua casa. Agora você não vai pedir para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Não. Vai pedir por você, porque você entendeu que você tem autoridade espiritual para começar através de você. Hoje o Senhor quer você como protagonista junto com Ele.
Ele escolheu alguém para começar uma obra, para reformar a casa, para reformar o alicerce. E esse alguém é você. Amém?